tua presença eu nunca mais vou ficar. Quero ser um herdeiro das bênçãos que o Senhor tem pra me dar. Mesmo que a carne pereça, Gostei da voz do Padre. como se levantar contra mim. Gostei. Ó, Com o teu espírito e fortaleza, timbre bom, hein? pra que eu possa te amar mesmo assim. Já procurei em vários locais, não encontro esse padre. Não achou bonita? Nem palavras Gostei. Muito bem, minha gente, nesse clima de voz bonita de um padre misterioso, nós vamos começar agora aqui mais um programa Bendita Hora para você, nessa Semana Santa. Sabe por que Semana Santa? Porque é a última semana que o nosso Senhor esteve sobre essa terra. Então, a igreja quis ver os seus últimos passos. Nessa terça-feira santa, estamos aqui para celebrá-lo também, né? Muito bem, gente. Antes do padre mostrar aqui essa mesa abençoada, com convidados maravilhosos, vem junto com o padre Marcos, vamos colocar tudo nele. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, gente. Olha aqui, ó. Vamos começar aqui, o padre já mostrar para vocês os nossos convidados. Começar pelo meu lado direito, os convidados de hoje. Ela é advogada civil, atua nas áreas de direito civil e processo civil, né? É maravilhosa, hein? Super competente, doutora Mariana Lopes. Doutora Mariana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui, um prazer, uma honra. Para nós é uma alegria muito grande, viu? Seja bem-vindo. Obrigada. Ele já veio aqui no meu programa, está vindo de novo aqui. Eu fico feliz porque ele é muito bom, muito competente no que ele faz. Ele é dermatologista dos bons, né? Eu tô com uma pintinha aqui, depois eu vou falar para ele como é que tá esse negócio aí. Nosso querido doutor Cristiano Kakihara, é isso? Opa, doutor Cristiano, prazer revê-lo, padre. É uma alegria, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu, pelo convite. Muito bem, muito querido, viu? Muito querido. Muito obrigado. Olha, ele é conferencista e consultor organizacional, mestre em psicologia organizacional, especialista em gestão de pessoas, autor de diversos livros. O cara é uma fera, uma fera. Eu tenho a honra de trazê-lo aqui, meu querido amigo César Romão. César. Tudo bem, pai. Tamo junto sempre, viu? Obrigado pelo convite. Muito bem. Olha onde é que tirou a barba, olha, fases. Tá muito bem de novo, né, César? Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Olha, ele é fisioterapeuta e educador físico. Ele é bom demais, tá deixando o cabelo com topete parecido com o do padre Marcos, só que o dele não é grisalho como o meu, mas o cara tá super bem. Meu querido Rodolfo Beltrame. Rodolfo, prazer é meu. Seja bem-vindo mais uma vez. Tamo junto. Eu tô lutando, eu vou chegar lá. Tá bonito, vou chegar lá. Muito bem, minha gente. Vamos aqui à primeira informação. Dá uma olhada aqui, ó. Como começar a treinar na terceira idade? Nunca treinei. Tenho medo de me lesionar. Tem gente que nunca treinou mesmo, nunca na vida. Aí ela chega lá no médico, o médico fala, a senhora precisa fazer exercício físico. Aí procura um educador físico como você, vamos fazer exercício assim, a senhora já vai pegar um pouquinho de peso. Eu falei, meu filho, eu tô velhinho, meus ossinhos estão fraquinhos, como é que eu vou fazer exercício nessa altura do campeonato? Quero não. Aí o que você vai falar para ela? Eu falo só a verdade, padre Marcos. O que as pessoas procuram é aquele imediatismo. Eu quero fazer uma sessão e melhorar. Ou em quantas sessões eu vou melhorar? Não tem. E, pessoal, terceira idade não é um problema.
terceira idade pode possuir problemas, mas não é um problema. E o treino adaptado, ele funciona para todo mundo. Eu queria fazer um convite para todos, fazer um pensamento conosco, junto comigo. Funciona para todo mundo. O que precisa para a terceira idade é adaptar. Eu vou dar um exemplo simples que vai ser fácil de ser entendido. Se você pegar um neném recém-nascido, qual é o primeiro movimento que ele faz? Não é tentar levantar a cabeça e depois empurrar o solo para poder começar a tentar levantar? Primeiro princípio básico do movimento humano, empurrar. Depois ele senta e começa a alcançar as coisas, puxar para ele as coisas. Segundo princípio básico de movimento humano, puxar. E o terceiro, levantar. Se você partir desses 3 princípios básicos de padrão de movimento humano, tudo que a gente vê nas academias hoje são fragmentações desses movimentos. Então, um idoso que quer começar a treinar e está com receio, não precisa ter receio. Procura uma academia e faz só 3 exercícios. Um de puxar, um de empurrar e um de tentar levantar. Fazer a simulação de um agachamento. Mas sempre é muito importante para todos, né? Sim. Agora, aqui nem digo para a pessoa chamada da terceira idade. Você acha que quando chega numa academia era bom que você levasse talvez um plano do teu histórico físico para a pessoa analisar? Por exemplo, às vezes eu posso ter osteoporose, eu posso ter um desvio na coluna, eu posso ter uma fraqueza, alguma coisa na mão, né? Um problema de coração, por exemplo, dependendo como que eu faço um esforço, meu coração... Então, é importante levar esses exames, porque com base nisso que você falou muito bem, Rodolfo, muito bem. Tá? Você está explicando quais são as técnicas que para todo ser humano ela é válida e você não pode ter medo. Só que dependendo do quadro clínico de cada um, algumas pessoas elas vão ter que partir de um outro princípio diferente, né? Sim, vamos usar os exemplos que você acabou de me dar. Vou pegar 2 para não ficar muito extenso. Osteoporose, ossos fracos e cardiopatia, que é muito comum. Osteoporose, mais comum no público feminino. Cardiopatia, geralmente o público masculino, que toma um monte de hipotensivo, pressão altíssima, muitas preocupações. Ah, não posso fazer. É o contrário. Você pode fazer uso de um suplemento, de uma medicação. Na osteoporose, o exemplo são os osteoblastos, são os nossos pedreirinhos. Eu faço uma analogia com um terreno que você vai ter cimento, tijolos, que são os suplementos e remédios. Se você não tiver pedreiro, não vai funcionar. Quais são os pedreiros? É a função osteoblástica, que é movimento humano. Se você se movimentar e fizer atividade física, você ativa essa função nos seus ossos. Vamos agora para a cardiopatia. A pessoa tem pressão alta e fala, não posso fazer atividade física. Deve. Primeira coisa que um cardiologista fala para quem tem problema no coração é caminhar. Porque é a atividade física mais segura, mais natural que existe. Ah, mas eu não posso fazer sobrepeso. Deve. Pede a liberação para o seu médico, depende da cardiopatia. A maior parte delas você vai poder fazer exercício físico com resistência. Por quê? Imagina que o seu corpo é um encanamento. Você começa a tirar o fluxo sanguíneo das veias e artérias e transferir para a massa muscular, que geralmente está inativa e com pouco fluxo. O que acontece quando você tira um pouco de fluxo de líquido dentro de um encanamento? Você tira pressão. Quando você vê aqueles vídeos na internet, que é muito comum hoje, o pessoal postar vídeos levantando cargas exorbitantes e a pessoa apaga. Ali ela teve um pico de pressão ou ela baixou a pressão, na sua opinião? Ali, ela está fazendo muita força, depende do quadro clínico dela. Pode ter subido muito ou baixado. É sempre baixado. É. Quando você faz um esforço físico extenuante no extremo da sua força, você equaliza as forças das paredes arteriais e venosas com as paredes musculares. Quando equaliza, a pressão vai a zero. O cara é o que a gente chama de tela preta. A pessoa cai o disjuntor, ela apaga. Então, atividade física com esforços dirigidos, você vai ter alguma elevação de pressão em determinados movimentos, mas a função crônica do treino... A corrida, normalmente, quem costuma correr, a pressão tem que dar uma subidinha. Correr, sobe. Por isso que o médico, quando tem um cardiopata, ele indica caminhar, ele não indica correr. O correr, mesmo para aquela pessoa que treina... ele pode ser perigoso se a pessoa tiver cardiopatia. Então, correr, pessoal, só com indicação específica de um médico cardiologista que saiba o que está fazendo. Então, caminhar, ok. Levantar pesos, ao contrário do que todo mundo fala, também ok, desde que de forma adaptada e progressiva. O levantar pesos vai fazer com que sua pressão ao longo dos treinos, ela tende a se regularizar. É legal que você é um cara muito competente, que a gente confia no seu trato. Obrigado. No seu fino conhecimento.
Porque às vezes a gente sabe que existe, com todo respeito, muitas pessoas que têm a mesma profissão que a sua, e é metido a saber e quer saber mais do que o médico e às vezes prejudica até a pessoa que está lá fazendo. Eu sou uma pessoa que tem extremo preconceito com educador físico, sendo educador físico. Engraçado. Porque isso. as universidades, elas não nos preparam para os problemas. Elas nos preparam para pessoas que estão, eu diria que são o supra-sumo. É aquela pessoa que não tem problema nenhum, que chega na academia com um objetivo geralmente estético. Essa pessoa, você pode fazer o que você quiser, porque a pessoa vai aceitar e não vai ter problemas. Só que às vezes a pessoa com uma unha encravada desvia a maneira de pisar, faz força em áreas do pé que são diferentes das áreas que deveriam ter sido feitas, ocasiona um desvio no joelho e na bacia, tem dor lombar. E aí a pessoa fala, estou com lombalgia. Ela vai ao médico e fala da lombalgia, ela não fala da unha encravada e nem dos treinos. O médico vai tratar a lombalgia. Só que daí toma um analgésico, anti-inflamatório, melhora. Vai melhorar a lombalgia da pessoa depois? Não, porque a unha vai continuar encravada, passou o efeito da medicação, volta a dor lombar e ele volta para o médico, é um ciclo vicioso. O médico não tem bola de cristal, não vai saber que tem uma unha encravada desviando a postura da pessoa. O educador físico não está preparado para perguntar, cara, por que você pisa mais para o lado? Por que no leg press você está inclinado? Ele não está preparado, ele indica e fala e a pessoa faz. É isso aí, tá vendo? Por isso que eu falo, existem treinadores e treinadores. Esse aqui é o treinador. Ê, Verdão! Podia ter tido essa vitória há uns 15 dias, né? Mas tá tudo bem. Olha, a inteligência artificial tende a provocar etarismo no mercado de trabalho. Ô Romão, vamos lá, querido, explica um pouquinho isso para nós aí. A inteligência artificial está aí, já é uma realidade. Acho que seria legal a gente só dar uma sublinhada para o nosso povo aí que está nos acompanhando, para o pessoal lembrar o que é o etarismo, né? Tem a ver com a idade, algum preconceito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí, para eles entenderem por que a gente colocou essa notícia aí. A resposta é sim, Padre Marcos. Sabe por quê? As pessoas hoje elas estão sepultando a sua criatividade. E com isso elas estão congelando o seu poder cognitivo. É o que está acontecendo hoje. Por isso que as pessoas são vítimas do etarismo. Agora, por trás desse festival e dessa festividade toda da inteligência artificial, não só aqui, mas no mundo, existe uma escravidão que está acontecendo e ninguém fala. As inteligências artificiais estão pegando pessoas de Nairobi, da Índia, que vivem em extrema pobreza, colocando numa sala, entregando um computador com internet, pagando centes de dólar, para que essas pessoas abasteçam as inteligências artificiais. Eles comem ali e dormem ali. É uma escravidão tecnológica e ninguém comenta sobre isso. Todo mundo só sabe falar que a inteligência artificial é o máximo, que ela sabe tudo. A inteligência artificial não é nem tão inteligente, nem tão artificial. Sabe por quê, Padre Marcos? Hoje, antes de sair de casa, eu perguntei para ela, aonde eu irei hoje? Qual programa de televisão eu vou estar? Sabe qual foi a resposta? Eu não tenho essa resposta. Então, ela não sabe tudo, tá certo? A gente tem que entender hoje, por exemplo, os provedores da inteligência artificial, eles estão consumindo 16% da energia do planeta. Isso significa o consumo de energia de praticamente todas as grandes cidades da Europa. A gente está criando um mundo sem futuro. Por quê? Porque o futuro está sendo atribuído à inteligência artificial. Mas ela só trabalha com o nosso passado. Ela não cria, ela não constrói legado. Então hoje é muito perigoso a gente entregar, como estamos entregando para as pessoas, para a inteligência artificial, a nossa capacidade cognitiva. Além disso, ela está criando o que eu chamo de uma atrofia crítica. Qualquer coisa que você fala com alguém, vai a jantar, vai sair, a pessoa não sabe responder na hora, pergunta para a inteligência artificial, né? E olha que interessante, a inteligência artificial, ela não tem a própria etimologia. Se você perguntar para ela, faça esse teste aí na sua casa agora, tá bom? Escolhe aí uma inteligência artificial, pergunta para ela qual a etimologia da resposta que ela te deu. Qual a fonte? Ela não sabe. Nós temos etimologia da nossa existência. A inteligência artificial não tem etimologia da existência dela. Então, nós estamos com esse amor, né, que está se criando aí pela inteligência artificial, a gente está sabotando a nossa própria evolução natural.
Eu fico impressionado hoje, às vezes a gente sai, ou mesmo numa palestra, você vê lá o pessoal, eu falo alguma coisa, a pessoa não sabe o que é, em vez de perguntar para mim, pergunta para a inteligência artificial. Então, é uma escravidão cognitiva, né? A gente está sabotando a nossa evolução natural. E o pior, Padre Marcos, e o pior de tudo, responde para mim, quando ela errar, como já tem errado muito, vou dar um erro recente, vai. Aquela inteligência artificial que mudou o valor do dólar através do Google e causou um prejuízo enorme para muita gente. Quando a inteligência artificial errar, quem vai prender o algoritmo? Pois é. Quem vai punir o algoritmo? Mas a gente percebe, mas o que acho que mais me preocupa do que a própria inteligência artificial é a cabeça dos manda-chuvas. Porque o que existem empresas que estão faturando com isso, estão eliminando despesas com seres humanos, que é caro. Você contratar um ser humano é muito caro, você tem que pagar tanta coisa por direito dele. Então, se você descobrir algo que substitua a mão humana, para quem é os detentores do poder, é claro que isso daí é uma... Então, eu acho que essa máquina, essa conta, ela não fecha por causa disso. Porque quanto mais os que estão no poder estão conseguindo, através de uma tecnologia avançadíssima como essa, inteligência artificial, mesmo que ela erre, mas vender esse produto para que outros grandes adquiram e assim, o ser humano, ele vai, principalmente quem é de baixa renda, o propósito do mundo não é para quem é de baixa renda, é para quem é de média alta, né? Então a gente percebe que isso que mais me preocupa é que se no começo de uma história humana, chamada uma evolução que vinha lá atrás, a mão humana, o trabalho humano era necessário em quantidade, hoje se tornou até um crime você ter uma quantidade excessiva para não se fazer aquilo que a máquina hoje faz. Então, é isso que me preocupa muito, que estão... Nós já tivemos esse episódio no passado. Tivemos, não tivemos? Então, quando a Revolução Industrial criou a produção em série, quando chegaram os robôs no Japão, que o pessoal trouxe para o mundo, e outras atualidades que chegaram. Quando chegou a internet, né? Agora nós estamos perdidos, né? Uma notícia boa, pelo menos como o meu ponto de vista, né? Não se apavorem, porque o ser humano ele tem uma característica, ele enjoa. A inteligência artificial não vai ter essa audiência por muito tempo. As pessoas, com o passar do tempo, vão entender que elas estão sendo mecanizadas. O ser humano enjoa. Isso é que a inteligência artificial não está contando. Eu concordo, mas eu me preocupo que até esse passo do enjoamento chegar, quantos desastres humanos vão se perder? Posso fazer um comentário rápido? Só vou falar uma coisinha, depois você já completa. A gente só precisa lutar por uma coisa, Padre Marcos. Vamos começar aqui hoje. A gente não permitir que a inteligência artificial tome decisão humana. Perfeito. Nunca. Aí sim, perfeito, concordo. Meu comentário é sobre o que o senhor estava falando, sobre até quando a gente vai ficar para isso chegar. Já está chegando, padre. Vou dar um exemplo da minha área. Quantos eu não recebo? Eu vi que o melhor exercício para a perna é agachamento. Onde? Aí a pessoa tem artrose, tem condromalácia patelar e está agachando. Pelo amor de Deus. O resultado está aí, né? Exato. Então, assim, o melhor exercício para você, às vezes, na maioria das vezes, não é o que a inteligência artificial te indica. E eu estou falando de públicos de todas as idades agora, não é só idosos. Jovem, principalmente. Eu li que a melhor atividade é X. Cara, pelo amor de Deus, você não pode fazer esse X. Até chegar nessa consciência social de que não convém você só utilizar, porque eu vou enjoar dela, olha o estrago que já aconteceu. Já está correndo. Outro dia, numa palestra minha, um aluno falou: Romão, o senhor se formou em Direito. Eu falei: foi minha primeira formação acadêmica. Hoje está mais fácil do que na sua época. Eu falei: mas por quê? Ele falou: eu compro pela internet um conjunto de 3.000 petições. E aí, qualquer coisa que eu quero, eu vou lá e eu faço a petição. Eu falei: puxa, bacana. Qual é a OAB dessas petições aí? Quem que assina? Não tem, é só modelo. Eu falei: e na audiência, quem vai defender? Você vai mandar a sua petição? O advogado não vai estar lá. Então, você não vai precisar nem ir na audiência. Isso que você disse é muito interessante mesmo, porque as pessoas têm que entender que a inteligência artificial não tem CRM,
não tem OAB e não tem outras características que nós, seres humanos, precisamos para dar seguimento à nossa existência. Mas enquanto tiver esse advento dela que está crescendo, ainda vai haver muita... Bom, vamos lá, mais uma. Gostei, tá vendo como dá uns disparos, né? A gente fica doido. Vamos ver aqui mais uma informação. Grande Romão, meu. Planos de saúde coletivos perdem 6 em cada 10 ações judiciais por reajustes abusivos, diz FGV. Minha querida doutora Mariana, conta um pouquinho para nós aí. Esse plano de saúde coletivo tá tendo resultado negativo mesmo? Está perdendo muito? Fica um pouquinho isso aí. Esse dado da FGV tem base nas decisões do nosso tribunal aqui de São Paulo, né? E os planos coletivos, eles compõem 70% desse mercado de planos de saúde. Então, dos 100% dos planos de saúde vendidos, 70% são desses planos coletivos. Né? E como está tendo muitas mudanças no setor, inclusive de aumentos, que está tendo bastante burburinho, bastante discussão. É verdade. E você sabe que a gente está acontecendo, a gente está vendo assim, por exemplo, aconteceu eu não vou citar nomes, mas lá na paróquia onde nós estamos, em 20 dias teve 2 infartos de pessoas lá dentro. Um é funcionário, o outro é uma pessoa muito próxima a mim. Puxa vida. E os 2 têm planos de saúde. Só que como não é um plano de saúde dos mais que cobre o procedimento, um conseguiu, com muito custo, com a base de advogados, uma transferência para ir para um outro hospital para fazer o procedimento. O outro ainda está esperando chegar os equipamentos necessários e está quase 1 mês no hospital. Aí eu pergunto, se realmente houvesse, né, um plano de saúde com igual, vamos dizer assim, usos e frutos, pelo menos assim, eu não tenho condições de pagar, mas não existe esse negócio de você não tem condições. Se você não tem condições, eu não vou fazer o procedimento em você. É muito real isso ainda, né, doutora, também? É verdade. E o que tem muito se visto são esses reajustes considerados abusivos, acima da média. E é por isso até que tem essa informação da FGV, que coletou dados do Tribunal de Justiça, porque as pessoas estão buscando o judiciário para forçadamente obter uma redução desses juros, para as pessoas poderem se manter vinculados nos planos e manter o contrato. Porque o que acontece? Eu até estou com a minha colinha aqui. Os planos coletivos, eles não são vinculados à ANS. A ANS estabelece limites para os reajustes. Só que essa limitação é apenas para os planos familiares e individuais. Os planos coletivos podem ter os seus reajustes indistintamente, de acordo com a negociação mesmo. Então, as pessoas se recorrem ao judiciário, mesmo nos planos coletivos, para conseguir uma baixa desses juros. Porque mesmo não tendo a limitação da ANS, eles têm se demonstrado abusivo. Porque... Esses juros, eles estão dentro da lei do que é combinado, né? É uma coisa natural ter os reajustes. Agora, eles estão abusivos. E como é que a pessoa vai perceber que está abusivo? Quando é que, por exemplo, eu estou pagando, eu não tenho muito esse conhecimento. Quando é que eu vou perceber? Geralmente, essas alterações, elas são muito significativas. E o que acontece nos planos coletivos, as pessoas não têm acesso... Porque assim, os planos coletivos, eles podem sofrer reajuste pela sinistralidade, pelo custo da operação, pelo custo médico, exame, medicamento, laboratório. Então, eles são baseados nesses dados. Só que o que acontece é que o beneficiário tem que ser informado com transparência, que é aí que acontece a abusividade, de que forma que vai acontecer esse reajuste. É por isso que acontece a abusividade. Porque eu acho que eles colocam um abuso mesmo, tudo bem, eles têm por que ter que colocar um reajuste, ok, por causa disso. Fechou, está entendido. Agora, só que eles estão acima, talvez, daquilo que é normal. Razoável. E aí você nunca tem esse acesso, você vai pagando e você não aguenta. E aí tem que entrar um advogado para fazer uma reparação, né? Para provar, olha, você tem direito, mas você está abusando da pessoa. Exatamente. Seu direito é até aqui. Exatamente. Então, para conseguir uma baixa. Na verdade, o certo seria, se a gente tivesse condições, ter sempre um advogado junto com a gente, né?
É uma pena que muitas vezes, não raras, às vezes demandam de um auxílio de um advogado para isso. Né? Porque as pessoas chegam num certo ponto que se vê impossibilidade de pagar e tem que se recorrer para um outro plano com menor cobertura ou até para o próprio SUS. Aí vai acontecer esses desastres que a pessoa morre porque não tem como cobrir o... Tá vendo, gente? Exatamente. Tem que ficar esperto, hein? Se você puder conhecer alguém que é advogado civil aí para te acompanhar, para ver, fazer uma leitura lá do seu contrato da questão do médica, para ver se vale a pena. Se os caras não estão te cobrando abusivamente isso aí. Que normalmente está. Você sabe que eu tenho pacientes no consultório que pagam por mês o valor médio de R$14 mil por pessoa da família. Por pessoa? 14 mil. Então, assim, a gente está numa situação que a gente não vê limite, né? Desses aumentos abusivos, né? Com todo respeito, é uma máfia. É revoltante, né? Revoltante. A ANS, recentemente, a ANS até propôs algumas mudanças, um limite de reajuste, só que vai ter críticas do setor, porque eles não querem ter alguma modificação que vai impactar no faturamento. Que coisa, né? Você não pode nem ficar mais doente. Muito bem, Rondô. Vamos lá. Vai cantar com o Dorian, hein? Hã? Vai cantar com o Dorian. Eles que tomem cuidado com nós dois aqui. Olha aqui, gente, ó. O que são pintas suspeitas na pele? E por que elas precisam ser removidas? Antigamente, o doutor Cristiano, a gente chamava de verruguinha, né? Verruguinha, que ficava aquela coisinha mais crescidinha. Você passa o dedo assim, fala, opa, tem uma coisinha que é espinha. Não, eu tô vendo aí uma coisinha vermelhinha, né? Ou então uma coisinha penduradinha. Aí você vai num dermo, ele fala assim, é uma pinta. Mas a palavra é pinta para essas, vamos dizer, essas saliências, ou até mesmo quando é uma pintinha mesmo de cor escura. Você dá o nome de pintas para todas elas? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar ao lado desse time maravilhoso, sempre aprendo muito, né? Hoje com o Rodolfo, com advogados, então, muito obrigado, viu? Então, geralmente o paciente chega à consulta, poucas vezes o paciente vem falar, olha, eu vim para ser avaliado na questão das pintas. Geralmente é uma queixa, né? Queda de cabelo, ruga, unha encravada, como o Rodolfo falou, dificilmente por questões de doença, né? E a obrigação do médico dermatologista avaliar o paciente como um todo, né? Então, checar, né, as pintas, né, que o senhor está falando. As pintas são os nomes populares do nevo melanocítico, né? Então, nevo melanocítico é o nome científico da pinta, né? E muitas vezes o público chama de verruga. Então o público fala, vim ver a minha verruga. Mas verruga, o que significa? É uma lesão infecciosa causada pelo vírus HPV. Então a gente tem que fazer essa distinção, né? Geralmente o paciente tem pinta no corpo, ele não tem verruga, né? HPV são poucas pessoas que têm infecção do vírus HPV. Exatamente, Você fala, tenho pintas, né? E as pintas, elas podem ser benignas, né? Que todos nós temos, são manchinhas redondinhas acastanhadas, né? Então eu mesmo tenho várias aqui no meu braço, né? E elas são pintas. E só que essas pintas, muitas vezes, elas podem virar câncer de pele, né? Um câncer maligno ou não. E como que a gente vai saber se a pinta é benigna ou maligna? Boa pergunta. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão de um exame chamado dermatoscopia. É um exame que a gente pega uma máquina, encosta na pele e ela vai aumentar a acurácia diagnóstica em 10 vezes até 220 vezes. Então, é um exame primordial para o diagnóstico. E é imprescindível que o dermatologista use dessa tecnologia, né, que não é nova, é antiga, para aumentar essa acurácia diagnóstica. É indolor? Indolor. É como se fosse um exame de imagem, né? Então, muitos cânceres de pele a gente consegue diagnosticar através desse exame tão simples, né? Basta a boa vontade do colega dermatologista em examinar a pele do paciente. E tem que examinar o corpo como um todo, né? Então, geralmente, a gente pede para o paciente tirar a camiseta, a calça, né? Se autorizar, a gente vê o glúteo, né? Se tiver alguma lesão no genital, pergunta, olha, quer que examine? Porque às vezes a pessoa tem uma lesão e não sabe, né, que aquilo é uma pinta, se é benigna ou maligna. Então tem que avaliar o pé, as unhas, né, couro cabeludo, atrás das orelhas. É um exame minucioso. E quando que a gente vai saber se é maligno ou não? O dermatologista tem que ser expertise, né? De ver se essa lesão ela tem características malignas ou não. Não tem como, né, o leigo saber, né? Às vezes o próprio médico clínico geral não sabe, então o dermatologista é o profissional adequado, né? E a malignidade ela pode se manifestar como
um aumento do tom vermelho, do tom azul, preto, castanho. Então não tem uma regra, né, para falar, olha, isso é câncer de pele. Mas de uma forma grosseira, né? Pintas que crescem, que mudam de cor, que sangram e coçam, tem que serem avaliadas pelo dermatologista. E mesmo tendo essas características que o senhor acabou de falar, não significa, a princípio, que seja um câncer. Tem que ser levado para um dermatologista. Exatamente. Que vale a pena. Está coçando, está crescendo, Com certeza. está sangrando, está mudando de cor. Calma, devagar com andor, porque ainda pode não ser. Porque as pintas crescem, né? Por exemplo, na gravidez, repouso hormonal, elas podem crescer. Envelhecimento. Sim, e pelo atrito da roupa, né? Nosso diretor acho que tem uma pergunta para fazer, é isso? Doutor, boa tarde. Boa tudo tarde, bem? Rodolfo. O senhor acha que falta um pouquinho de conscientização das pessoas de que um câncer de pele realmente pode ser uma coisa muito grave que pode levar à morte até, né? Parece que as pessoas ainda não dão a devida importância para esse tipo de câncer, né? Falam, não é nada, tal. Eu tenho uma pessoa conhecida há pouco tempo que tinha muito tempo uma pinta e não ligava e achava que era normal e tudo mais. Quando ela foi ver, já estava com uma metástase no fígado. Então, teve que começar o tratamento imediatamente e, sim, de uma forma muito agressiva. Então, o que o senhor acha? Que as pessoas não dão essa devida importância, não visitam o dermatologista? Como que as pessoas deveriam agir nessa maneira? Excelente pergunta, Rodolfo. Olha, eu acho assim que, dependendo de onde a pessoa vai ser atendida, ela vai receber uma atenção maior nesse exame preventivo, né? Vou dizer eu trabalhei no SUS, né? Era uma demanda monstruosa de pacientes. A gente não tinha, infelizmente, tempo de examinar o corpo inteiro do paciente. E a gente ensinava para o residente, olha, tem que avaliar o corpo inteiro. Mas muita gente não conseguia fazer isso, né? Então, infelizmente, quando a consulta tem um tempo muito exíguo, a gente confia na opinião do paciente, que ele tem uma noção de que ele tem que ter uma pinta avaliada. Errado, com certeza isso é errôneo. Agora, numa consulta particular, infelizmente, você vai ter mais tempo de ver com calma, é obrigação do médico avaliar tudo isso. E eu realmente acho que as pessoas subestimam o câncer de pele, né? Então, lembrando que o melanoma é o terceiro tipo de câncer de pele que é mais incidente no Brasil e ele dá muito comumente metástase, né? Bem como o espinocelular. Eu lembro até hoje, tem um paciente que ele era idoso e ele chegou com uma lesão no pênis, né? Era uma lesão que parecia uma couve-flor, né? Era uma lesão que a gente chama de verrucosa. E um mês depois ele morreu de metástase, né? Então era um carcinoma espinocelular que deu metástase para pulmões e cérebro, né? Então a gente não pode ter timidez de mostrar o corpo, né? E tem que procurar o dermatologista. Falar, olha, eu quero ter minhas pintas avaliadas. Realmente eu acho que a gente desconhece por demais sobre a questão do dermo, o trabalho do dermatologista. Uma vez eu fui ver uma questão na cabeça e a dermatologista pediu para tirar a roupa toda. Eu falei, doutora, eu estou falando um negócio na cabeça, que não é, calma. Aí ela falou, não, mas eu preciso fazer um exame porque é particular, que é isso que você falou. Ela olhou tudo. Eu estava extremamente inibido, até que era uma mulher, né? Falou, tira a roupa, fala, tudo. Aí eu tirei. Mas você sabe... Ela foi examinando parte por parte da pele, com um negócio assim, foi lá e fez... Aumentou. Eu só vou te contar uma história engraçada, né, que aconteceu comigo. Eu trabalhei muitos anos em pronto-socorro, né? Eu sempre gostei de dar plantão de emergência, né? E atualmente não só com dermatologia. Mas eu lembro que uma vez eu pedi para uma paciente levantar a camiseta para auscultar os pulmões. E olha que como as pessoas interpretam as coisas. Ela contou para o marido que eu levantei a camiseta para auscultar os pulmões. Só que você não pode auscultar em cima da roupa, né? E o marido ficou ofendido, né? Reclamou para o hospital que foi uma questão de assédio. Então, olha que absurdo, né? Então, muitas vezes você tem que tirar a roupa do paciente para examinar e o paciente interpreta isso como assédio. Então, é muito importante esclarecimento que o exame físico, ele demanda desinibição, né? E confiar no médico. Ninguém vai pedir para você levantar a camiseta porque quer ver o paciente nu. Isso não existe, né? Então, a gente tem que confiar no profissional, né? Você vê que essa doença mesmo, o próprio câncer de pele, é uma coisa que o pessoal acho que não leva muito a sério. Sim, porque acha que, não. É só a gente que é muito clarinha, que poderá ter. Não, qualquer pessoa de tons variados, né? Claro, com certeza. Posso fazer um link com o Dr. Romão? Já me apareceu no consultório pessoas que falam, não, isso aqui não é nada, eu consultei no Google, eu vi lá no IA, inteligência artificial, que não é nada.
E a gente fala assim, olha, passa no médico, passa num dermatologista, aí volta, vou ter que me afastar dos treinos, que eu vou ter que fazer uma cirurgia para retirada da pinta, o dermato pediu para ficar afastado. Não consultem o Dr. Google para as questões de saúde. Sabe... E padre, isso é uma coisa, e você sabe que a dermatoscopia, até que eu estava falando para vocês, é um exame que a maior parte dos convênios não cobrem, né? E é uma coisa tão básica, tão antiga, né? Então, alguns convênios cobrem. Então, como é importante, né? Até os convênios revisarem, né? O mínimo para oferecer para os seus pacientes, né? Muito bem colocado. Cafezinho gostoso, o cafezinho do Rodolfo. Pronto, acabou. É isso aí. Estamos aqui felizes da vida. Vamos aqui mais uma notícia, meu povo. Oi. A questão da verruga, estava lembrando aqui, o primeiro registro escrito de verruga foi nas histórias dos irmãos Grimm. E aí a Disney começou a fazer os filmes, né, das histórias dos irmãos Grimm, né? E a verruga se popularizou por causa da bruxa, né? É verdade. Da Bela Adormecida. Mas não há registro histórico, nem a Bíblia tem a questão, alguém que tinha verruga, né? O primeiro registro é das histórias dos irmãos Grimm. Interessante. É boa saber disso. Eu gostei da questão da bruxa aí. Vamos lá, ó. Qual a melhor e mais segura atividade física para os idosos? Natação, pilates, musculação, RPG ou nenhuma delas? Rodolfo, explica pra gente aí. Qual é a melhor e mais segura? Tem a melhor e mais segura? Padre, vocês só me colocam em saia justa aqui para causar polêmica, hein? Eu parto do seguinte princípio: a melhor atividade é aquela que você consegue fazer com frequência. Ponto. Se você vai fazer esporadicamente, não é melhor. A melhor é a que você consegue fazer com frequência. Agora, segundo a literatura, a atividade física para o idoso ter melhores resultados fisiológicos e de forma segura, por incrível que pareça e por mais preconceito que as pessoas tenham, é a musculação. Porque a musculação você tem controle de todo o ambiente. Você tem controle do peso, você tem controle da amplitude de movimento, da velocidade com que você vai executar aquilo e do número de repetições. Não existe outro fator externo que foge ao seu controle. Então, o idoso que tem preocupação em fazer algo seguro e que dê resultado, infelizmente não precisa gostar da musculação. É como você, idoso que está em casa, pensa para o seu neto, você está comendo esse doce, come comida primeiro. É obrigação. Para a criança, a comida é obrigação. O doce vem depois, é a recompensa. Então, você idoso que está me ouvindo em casa, musculação é o seu remédio para tudo. Nós comentamos anteriormente sobre osteoporose, cardiopatia, doenças respiratórias, doenças articulares, discopatias, hérnia de disco, tudo. O movimento humano, ele não é a solução de tudo, mas ele faz parte de todas as soluções, desde que você faça ele de forma adaptada. A musculação, claro que vai ser diferente para mim, vai ser diferente para o Dr. Romão, vai ser diferente para o Dr. Cristiano, é tudo adaptado à característica do indivíduo, o idoso mais ainda. Então, assim, o fato de você controlar até a amplitude de movimento faz com que a musculação seja mais segura para ele. Basta você começar e, como eu disse anteriormente, são 3 exercícios que o idoso precisa levar para a academia. Um de empurrar, um de puxar e um de agachar, ou simulação de agachamento. Se você for fazer o início e nunca treinou, você pode fazer esses exercícios em menos de 30 minutos. Aí a pessoa fala, mas não vai surtir efeito. Vai surtir efeito. Você não levanta todos os dias da cadeira da sua casa? É o agachamento. Esse movimento de empurrar os braços, para quem tem um idoso que tem dificuldade, uma cadeira com braços auxilia. O que ele está fazendo? O movimento de empurrar. Trabalha os braços, trabalha o peitoral. Muitos já nem conseguem mais se empurrar da cadeira. Eles precisam do auxílio de uma terceira pessoa para poder ajudar a puxar. Então ele está trabalhando puxar e levantar. Trabalhe esses 3 movimentos. Agachar, empurrar e puxar. Hoje é muito famoso aquelas academias de crossfit. O que eles fazem? Eles agacham, eles empurram e eles puxam em determinadas direções, múltiplas direções, muitas vezes. Você vai numa academia de musculação, você vê toda aquela galera fazendo o quê? Fragmentos desses 3 movimentos. Então você, idoso, não é diferente, só tem que adaptar às suas características. E faça, não importa se você tem fragilidade. E a idade vai chegando, né? Por exemplo, você vai pegar um cara que está acostumado a fazer isso a vida inteira, um Arnold Schwarzenegger, por exemplo. Ganhou até os 30 anos dele, você viu que o cara era um monstro. Enorme. Hoje ele continua fazendo, mas a idade mesmo vai perdendo aquilo lá. Ele pode
continuar forte, mas ele não vai ter mais aquela musculatura. O volume O muscular... tamanho. Sim. O volume muscular ele se perde por causa de uma patologia chamada sarcopenia. Todos teremos perda muscular. Só que quando você é inativo, essa perda muscular se torna uma doença, que é a sarcopenia. Mas a perda muscular, ela se dá porque o tecido perde a capacidade de regeneração que um tecido mais novo tem. Parte do nosso envelhecimento, isso é parte da vida. Quer viver? Então, tome aí, ó. Vamos lá. Vamos aqui, minha gente. Quem atrasa a prestação da casa própria pode perder imóvel? Entenda as regras. Como é que pode mesmo, doutora? Essa frase é uma verdade. Pode mesmo? Pode perder, mesmo sendo a única casa própria. Puxa vida, hein? Pois é, e as condições para que isso ocorra é que vai depender aí de como isso vai acontecer. Né? Nós temos duas situações, né? Os contratos com alienação fiduciária e os de hipoteca. Os de alienação fiduciária são aqueles feitos pelo SFH e o SFI, que são os que têm a garantia do banco, né? Então, se a pessoa atrasou 30 dias do financiamento dela, o banco já pode iniciar, sim, os trâmites para a retomada do imóvel. Com 30 dias, ela pode já cobrar juros, multa, inscrição em Serasa, SPC. Com 90 dias, já pode notificar o comprador por meio de cartório. Né? Não pagou nos 15 dias, que é o prazo que os cartórios dão, pode sim retomar o bem, independente de ação judicial para isso. Muita gente deixa atrasar muito com a ideia de que nunca vai perder? Tem muita gente que tem esse pensamento? Tem, porque eles têm expectativa de um reparcelamento, de uma redução de juros, um prolongamento desse contrato. Nessa hora não é negociável esse tipo de coisa? Sim. Os bancos eles têm o interesse em receber, né? Mais do que retomar o bem. Então, sim, existe essa negociação. É perigoso a pessoa deixar chegar nessa última etapa, que já é a do leilão, né? Porque realmente nessa situação, a margem de negociação já está bem mais baixa. Mas sim, acontece muito. Interessante isso aí, tá vendo, gente? Então é perigoso sim você perder a casa própria por atrasar a prestação aí. Mesmo sendo o único imóvel? Mesmo sendo o único imóvel. Qual o caminho para o morador? O importante é, igual eu estava falando aqui, não deixar chegar nessas últimas etapas, que é a de ir para leilão. A qualquer momento, o comprador pode procurar a instituição bancária para renegociar, prolongar o financiamento, suspender o contrato. Tem inúmeras tratativas que podem ser feitas, é claro que com auxílio de especialista, para poder evitar disso acontecer. Mas mesmo sendo o único imóvel, a pessoa pode sim, porque temos aqui um contrato inadimplido. Né? Então, tem que ficar atento. Se você falar que isso é legal, a gente pode até questionar um pouco, porque tem gente que entra num local onde a casa está abandonada, depois de um tempo que ele ficou lá pagando ele começa a pagar os impostos. Nossa, a casa é dele. Acabou? Acabou, gente, que pena. Tá vendo? O programa acabou o horário, eu queria ouvir mais vocês todos falarem aqui. Mas eu agradeço, não vai faltar oportunidade. César, você vai voltar aqui, né? Volto. Você está em débito comigo, hein? Quiser. Você viu pouco nesse ano aqui comigo aqui. Eu volto. Vou voltar. Rodolfo, obrigado. Obrigado mais você, uma vez. padre. Que Deus abençoe. Obrigado a todos aqui do programa. Doutora Mariana, gostei muito. Seja bem-vinda e volte. Agradeço. Doutor Cristiano, padre. Obrigado por tudo. É maravilhoso. Tá? Você quer. Gente, que Deus abençoe você, tá bom? Hoje não tem a missa lá à noite, não tem. Que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, meu povo. Tamo juntos aí. Olha só.